Olá, tudo bem? Espero que sim. Então eu tô aqui mais uma semana para a gente dar continuidade nas nossas atividades do livro do EMAI, tá? Hoje as nossas atividades vão da página 84 até a página 89, tá? Então a gente vai iniciar a unidade 4. Vamos lá? Sequência 14, jogos e cálculos. Atividade 14.1. Crianças gostam muito de jogos. 1. A turma de Giovanna estava brincando de queimada. Eram 12 crianças. Agora chegaram outros 4 amigos para brincar. Responda. A. Quantas crianças estavam brincando inicialmente? Então nós vamos ver quantas crianças estavam inicialmente brincando, lá no início, antes de chegar os demais colegas, tá? A gente vai colocar o número aqui. B. Quantas crianças chegaram? Nós vamos lá, vamos olhar quantas crianças chegaram para poder responder a B, tá? E C. Quantas crianças estão participando da brincadeira agora? Então nós sabemos que tínhamos um número no início de crianças que estavam brincando, chegaram mais algumas crianças e agora nós temos um total, um número maior de crianças, que é a nossa resposta da letra C, tudo bem? 2. A turma de Gustavo decidiu brincar de esconde-esconde. 18 amigos começaram a brincadeira. Depois de um tempo, 6 deles decidiram jogar bolinhas de gude e os outros continuaram nessa brincadeira. Responda. A. Quantos amigos estavam brincando de esconde-esconde inicialmente? Então, novamente, nós vamos olhar lá no início quantos estavam brincando de esconde-esconde. Tudo bem? Antes dos colegas chegarem. B. Quantos amigos deixaram a brincadeira? Daí você vai olhar lá quantos pararam de brincar de esconde-esconde e foram fazer outra coisa, tá? E C. Quantos amigos continuaram a brincar de esconde-esconde depois que você pegou o número de total de crianças que estavam brincando de esconde-esconde, tirou, subtraiu o número de crianças que foram brincar de outra coisa, vai restar um número de crianças que continuaram a brincar de esconde-esconde. E aqui você vai colocar essa resposta. Ok? Então, atividade 14.2. Gustavo está preenchendo com números o tabuleiro de um jogo. Então, aqui nós temos um tabuleiro de um jogo. Porém, nós percebemos que ele não está completo, está faltando alguns números, né? Aqui a nossa função vai ser completar o quadro com os números que estão faltando, tá? Então nós temos do 100 até o 105, você vai continuar 106, 107, assim por diante até o final, tá? Depois que terminou, a gente vai responder as próximas perguntas. A. Quantos quadrinhos já estão preenchidos? Então você vai olhar quais são os quadrinhos que já estavam preenchidos e vai colocar a quantidade aqui. B. Quantos quadrinhos ainda não foram preenchidos? Você vai contar os que estavam em branco antes de você preencher e vai colocar o resultado aqui na frente. C. Que número deve ser colocado na casa amarela? Então, depois que você preencher, você vai olhar a casa amarela, vai ver qual número você colocou aqui e vai responder aqui. D. E na casa azul? Mesma coisa. Olha lá, coloca o número aqui. Na casa verde e na lilás a mesma coisa. Vou olhar qual é o número que está na casa verde e na lilás e vai colocar as respostas aqui, tá bom? Atividade 14.3. Gustavo preparou um desafio para ser descoberto por você. Ele escreveu os resultados das 2 primeiras adições de cada coluna. A. O que você observa em relação a esses resultados? Vamos lá. Então aqui ele já tem 2 quadros, certo? Ele já colocou a resposta aqui, ó. 1 mais 1 igual a 2. E 2 mais 1 igual a 3. 10 mais 10 igual a 20 e 20 mais 10 igual a 30. Aqui você vai completar todas as adições e vai observar o que esses 2 quadros, o que as respostas têm em relação uma com a outra, tá? Depois que você terminou, você vai poder observar as respostas para conseguir enxergar qual é a relação que elas têm, o que elas têm de igual, tá? Então ele já colocou o exemplo aqui, ó, 1 mais 1 igual a 2, 2 mais 1 igual a 3, 10 mais 10 igual a 20, 20 mais 10 igual a 30. O que você enxerga no resultado? Esse resultado, o que ele tem de parecido com esse aqui de igual? E esse resultado, o que ele tem de igual com esse aqui? Tá? Você vai fazer essa comparação e vai escrever o que você encontrou aí. Tá bom? Então, a partir de suas observações, complete o resultado. Aí você só vai completar as outras adições aqui. Ok? Atividade 14.4. Você conhece o jogo de boliche? Sabe como se joga? Se você conhece, você vai colocar sim e vai descrever como é que joga. Se você não sabe, você pode fazer uma pesquisa aí
no celular, no computador, e coloca uma breve descrição aqui. Não precisa ser nada muito longo, muito específico. Só uma coisa bem básica do que é o boliche. Tá bom? E como se joga. Tá? 2. Em um jogo de boliche, a equipe de Juliana marcou 23 pontos na primeira rodada e 16 pontos na segunda rodada. Quantos pontos a equipe de Juliana marcou? Então, aqui a gente vai ter que fazer o cálculo, né? A gente já descobriu que a equipe dela na primeira rodada fez 23 pontos e fez mais 16 na segunda. Quanto ela fez no total? Lembra que quando a gente quer descobrir o total de algo, a gente soma, a gente faz a conta de mais? Então é isso que a gente vai fazer aqui, tá? Agora, observe como Juliana resolveu e explique o procedimento utilizado. Ela utilizou esse procedimento aqui, né? Quando ela foi fazer a soma da pontuação das rodadas do jogo que ela estava jogando, ela fez isso aqui, ela fez uma decomposição. Como é que funciona isso aqui? Eu vou explicar agora, olha só. Então, primeiro, ela pegou o número aqui, ó, 23, que é o resultado da primeira rodada, tá? Daí ela mais 16, que é o resultado da segunda rodada. Então, foi o que ela colocou aqui. Em seguida, o que ela fez? Ela decompôs o número 23 em dezenas e unidades. Então, ela retirou só a dezena, que é o 20, né? São duas dezenas, ou seja, 20, mais... Quantas unidades tínhamos aqui? 3. Então, ficou 20 mais, ó, 3 aqui unidades. Então, ela colocou de um lado dezena, do outro a unidade. Ela fez essa decomposição. Ela fez a mesma coisa com o número 16, olha lá. Então, ela pegou aqui a setinha azul, ó. Ela tirou uma dezena, ou seja, o número 10, e do outro lado, as 6 unidades, ó, tá vendo? Aqui, ó, 10 mais 6 não é 16? Então, ela decompôs, ó. Ficou 10 mais 6. Tá ok? Então, continuando. Ela colocou do lado esquerdo, aqui, ó, a setinha azul, todas as dezenas, né? As duas dezenas que ela tirou do número do 23, que são 20, né? Que é 20. E o 10 que ela tirou do 16, ela passou para cá também, ó. Tá vendo? Então, ficou assim, ó. 20 mais 10. Certo? E com a unidade, ela fez a mesma coisa, ó. Olha o 3 aqui, que era a unidade do 23. Ela passou para cá, olha a setinha vermelha. Passou aqui, mais 6 unidades. Que é o 6 aqui, ó. Que ela tirou. Lembra que a gente retirou? Então, ficou unidade aqui do lado direito, ó. As unidades, tá vendo? 3 mais 6. E do lado esquerdo, as dezenas. 20 mais 10. Lembrando que o 20 ela tirou do 23 e o 10 ela tirou do 16. E a unidade, o 3 ela tirou do 23 e o 6 ela tirou do 16. Tudo bem? Depois que ela separou as unidades e as dezenas, ela somou. 20 mais 10, 30. 3 mais 6, 9. Depois que ela fez isso, ela só somou o restante, ó. 30 mais 9, igual a 39. Ou seja, 23 mais 16, igual a 39. Só que para chegar nisso aqui, ela fez esse processo, ela decompôs, tá? Vamos lá mais uma vez? Então, ela pegou o número 23, tirou a dezena, colocou na esquerda, unidade na direita. 16, mesma coisa. Dezena na esquerda, unidade na direita. Olha lá, separou aqui, ó. 20 mais 10, que é a dezena. Aí colocou aqui embaixo. Unidade veio para a direita e unidade, ó. Então, ficou 20 mais 10, que são as dezenas, 3 mais 6, que são as unidades. 20 mais 10 igual a 30, 3 mais 6 igual a 9. 30 mais 9, 39. Então, aqui nós já sabemos que, utilizando esse método, ela conseguiu responder aqui quanto é 23 mais 16. Então, foi esse o método que ela fez. É isso que vocês vão escrever aqui nessa página. Tá bom? Então, vamos lá. Seguindo. Atividade 14.5. A equipe de Roberto também participou de um jogo de boliche. Veja na tabela os pontos obtidos por sua equipe e responda às questões. Então, temos uma tabela aqui, ó. Pontos obtidos. Aqui a coluna... Então, aqui nós temos a tabelinha, ó, dos pontos obtidos pela equipe do Roberto, né?
Então, nós temos à esquerda aqui rodada, primeira e segunda rodada. Pontos, 14 pontos e 32 pontos. Tá? Ah, que informações encontramos na tabela? Quais são as informações que essa tabela nos traz? Olha o título. Lembra que eu comentei na semana passada sobre os gráficos lá? Que todo gráfico, toda tabela tem um título que nos mostra quais são os dados que pertencem àquela tabela? Então, olha lá. Que informações encontramos na tabela? Quais são as informações? São os pontos obtidos, tá? Quem forneceu essas informações? Tudo que nos traz uma pesquisa, quem forneceu essas informações? Como é que eu sei quem é que forneceu? Sempre que você vê um gráfico, uma tabela dessa, ou qualquer tipo de imagem, qualquer coisa, sempre você vai reparar que no rodapé daquela imagem, daquela tabela, daquele gráfico, vai ter uma coisinha escrito fonte. Olha aí, fonte. Fonte é quem trouxe esses números para mim. Quem é que colocou esses números aí? Tá? É a fonte. Então, quem é a fonte? Quem forneceu essas informações? Olha lá, fonte foi a equipe do Roberto. Então, quem forneceu essas informações, quem é a nossa fonte, é a equipe do Roberto. Tá? Então, sempre se atentem a isso. Quando você quer saber quem tirou uma fotografia, ou quem fez a pesquisa para o gráfico, ou quem construiu a tabela, você vai na fonte, vai ter o nome da pessoa ou do lugar que fez aquilo ali. Tá? C. Quantos pontos a equipe de Roberto marcou na primeira rodada? Então você vai olhar na primeira rodada aqui na tabela e vai responder quantos pontos eles fizeram, tá? D. Qual o significado do número 32 da tabela? O que o 32 significa? Olha lá, né? E. Quantos pontos a equipe de Roberto marcou? Então, para a gente saber quantos pontos ele fez no total, o que a gente tem que fazer mesmo? Somar, né? Porque a gente quer saber o total, a gente vai somar ou fazer conta de mais. F. A equipe de William marcou 16 pontos na primeira rodada e 31 na segunda rodada de um jogo de boliche. Qual dessas duas equipes marcou mais pontos? Utilize a estratégia que o Juliana fez na atividade 14.4. Então, aqui você vai ter que descobrir qual é o total de pontos que a equipe do William marcou, fazendo aquela decomposição que eu expliquei lá na 14.4. Se você não lembra, volta um pouquinho o vídeo, ouve bem, presta bastante atenção na explicação e faz aquela decomposição utilizando esses números aqui, ó, o 16 e o 31. Assim você vai chegar no resultado total de pontos que a equipe do William marcou. Depois que chegou no resultado, você vai comparar o total de pontos da equipe do William com o total de pontos da equipe do Roberto. Certo? Aí você vai colocar aqui quem marcou mais pontos, qual a equipe que marcou mais pontos, tá? Atividade 14.6. Juliana começou a desenhar uma sequência de figuras, mas não pintou todas. Veja o que ela fez. Então ela começou a pintar aqui, ó, azul, quadrado azul, triângulo vermelho, quadrado amarelo, círculo verde, quadrado azul, triângulo vermelho, quadrado amarelo, triângulo verde. Aí o quadrado, círculo, quadrado e triângulo ela não pintou ainda. Agora responda as questões. Vamos lá. A gente vai usar isso aqui para a gente poder analisar e responder as perguntas, tá? Explique como ela está construindo as figuras e complete a pintura. Como que ela está construindo? Observa que qual que é a sequência de figuras que ela está utilizando, tá? Existe uma sequência aqui. Ela faz essa sequência uma vez, depois que essa sequência termina de cores, ela inicia ela de novo e fica repetindo essa sequência. Então, olha aqui, identifica qual foi essa sequência de cores, tá? Aí você vai explicar como que ela está construindo essas figuras. 3. Quando ela completar as 20 primeiras figuras, quantos quadrados ela terá desenhado e por quê? Então vamos lá. Quando ela completar as 20 primeiras figuras, vamos contar quantas figuras nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, nós temos 12 figuras. Quantas nós precisamos? 20. Então, a gente vai desenhar as outras 8 para completar 20 e seguindo a sequência aqui. Olha lá. Quantos quadrados ela terá desenhado e por quê? Como é que eu sei onde que vem um quadrado? Vamos observar aqui, ó. Sempre ela está usando essa sequência aqui, ó. Ela usa o quadrado, aí ela usa alguma outra figura. Quadrado, alguma outra figura. Quadrado, outra figura. Quadrado, outra figura. Tá vendo?
Então, entre uma figura e outra, ela sempre coloca um quadrado. Tá vendo? Então, eu já descobri que quando eu for começar a desenhar aqui, eu vou ter que colocar um quadrado, uma outra figura. Essa figura você pode escolher qual você quiser, tá? Uma figura geométrica. Então, se eu sei que é um quadrado, uma outra figura. Quadrado, figura. Se eu fosse continuar aqui, o que eu iria desenhar? Eu iria desenhar um quadrado, não é? Porque, ó, quadrado, figura. Quadrado, outra figura. Quadrado, outra figura. E assim por diante, até eu completar 20 figurinhas. Depois que eu terminar as 20, aí eu vou contar quantos quadrados tem para poder colocar na 3 aqui. Tá bom? 4. Quantos desses quadrados devem ser pintados de azul? Explique, ó. Novamente, vamos descobrir qual é a sequência de quadrado que ela usa para pintar um quadrado de azul. Olha só. Então, o primeiro nosso é azul, certo? Ó, o primeiro quadradinho é azul. Depois que ela pintou um de quadrado, ela usa uma figura vermelha, um triângulo vermelho, um quadrado amarelo, um círculo verde, olha lá, e vem outro quadrado azul. Então, eu já descobri que entre os quadrados azuis, ó, entre esses dois, tem um triângulo vermelho, um quadrado amarelo e um círculo verde, certo? Quadrado azul. Então, ó, triângulo vermelho, quadrado amarelo, triângulo verde. Tá vendo? Olha as cores se repetindo, ó. Vermelho, amarelo, verde. Sempre depois dessa sequência, o que acontece? Não vem um quadrado azul? Então, esse quadrado aqui seria azul. Então, olha lá. Quadrado azul, vermelho, amarelo, verde, azul. Vermelho, amarelo, verde, azul. Vermelho, amarelo, verde, seria azul. Então, você vai pintando todos os quadradinhos que estão azuis até o final, conta e coloca a resposta aqui. Tudo bem? Então, essas são as nossas atividades de hoje. Bons estudos!